Avaliação primária no trauma. Como avaliar o X-ABCDE? Eu sou Isabel, enfermeira, e vou mostrar para vocês o passo a passo dessa avaliação. Vamos lá então entender como é que a gente vai avaliar esse paciente no trauma utilizando o mnemônico X-ABCDE. Vale ressaltar que esse mnemônico nada mais é do que uma sequência de condutas que nós devemos realizar nesse paciente para que a gente possa salvar a vida dele. Levando em consideração que, nessa avaliação primária do trauma, antes da gente chegar para avaliar o paciente com o X-ABCDE, é importante que a gente faça a avaliação do cenário. Primeiro, eu tenho que garantir que tudo está sob controle para que eu possa salvar a vida do paciente. Do contrário, eu posso me tornar mais uma vítima, certo? Então, primeiro a gente vai avaliar essa cena, ver se essa cena é segura. Um exemplo, se for um acidente automobilístico em uma estrada, fazer a sinalização dessa estrada, perceber se não tem risco de um incêndio, por exemplo, de uma fiação cair naquele local e causar um outro acidente, certo? Então, primeiro passo, avaliação do cenário. Após isso, nós iremos, lógico, com os EPIs adequados, fazer a avaliação desse paciente, levando em consideração que vítimas de traumas, todas nós vamos considerar que ela pode ter um risco de lesão medular. Então, a gente tem que ter muito cuidado com esse detalhe. Então, desde 2018, a primeira coisa que a gente vai avaliar ao abordar essa vítima é se ela tem algum tipo de hemorragia grave, que é justamente o X do mnemônico, que vai estar relacionado a uma hemorragia exsanguinante. Caso esse paciente tenha essa hemorragia grave, a primeira coisa que a gente vai tentar fazer é o controle dela. Tá? E existem algumas formas de a gente controlar essa hemorragia. A gente pode usar a própria mão enluvada, dependendo do local, para fazer a compressão e conter essa hemorragia. Ou a gente tendo recurso, por exemplo, de gases, a gente pode colocar uma gase e aí vai sempre sobrepondo dessa primeira gase outras compressas e fazendo a compressão para que a gente possa tentar controlar essa hemorragia. Esses são alguns exemplos que a gente pode utilizar para esse controle. Após o controle da hemorragia, a avaliação se tem alguma hemorragia grave, a gente vai passar para o segundo ponto, que é o A. E o que é que significa esse A? É a questão do controle da cervical do paciente e a avaliação da permeabilidade das vias aéreas. O que isso significa? No paciente vítima de trauma, nós só iremos poder realizar a manobra chamada jaw thrust. Porque ela vai estar fazendo o quê? Com essa manobra, nós iremos manter a cervical do paciente para evitar de ocasionar uma lesão. Então, todos os pacientes vítimas de trauma, a gente vai estar utilizando a manobra de jaw thrust. E a gente vai avaliar também se a via aérea desse paciente está pérvia. Se, por exemplo, o paciente estiver falando, estiver consciente e estiver falando, se a gente perceber que ele está respirando, conversando, não tem nada na boca, essa via aérea está pérvia. Mas pode acontecer do paciente, ele está até acordado, mas ele não está conseguindo falar, por exemplo. Então, pode ter algo que esteja obstruindo essa via, que aí pode ser prótese dentária, às vezes uma bala, um chiclete que o paciente possa estar na boca no momento do acidente, e isso pode causar a obstrução da via aérea. Nesse momento, a gente vai passar para o B, porque a gente vai ver a responsividade desse paciente com relação à ventilação. Então, ver se ele está conseguindo respirar. Se ele não estiver conseguindo respirar, é o momento que, assim que verificar a permeabilidade da via aérea, vai desobstruir. Depois que desobstrui, vai verificar se esse paciente está conseguindo respirar. E aí a gente pode ver, através da observação torácica do paciente, se está tendo a expansão da caixa torácica e ele está conseguindo respirar. A gente pode também até sentir ou ouvir. O sentir, a gente pode até colocar o nosso dedo, anelar, na região da narina do paciente e perceber se está tendo a troca de ar. Bom, pessoal, só lembrando, se esse vídeo está sendo útil para você, se você está gostando, lembra de se inscrever no nosso canal, curte, compartilha para que a gente possa continuar trazendo mais informações como esta. Após isso, nós iremos para a parte C da avaliação, que a gente vai avaliar o quê? A circulação desse paciente. Então, a gente pode estar avaliando a questão da frequência cardíaca, da presença de pulso,
E também algumas outras hemorragias, que aí nesse caso a gente vai passar para o quê? Para as hemorragias menores, que aí não vai causar um dano tão grande ao paciente. Vai causar dano? Vai, mas não é um dano como uma hemorragia sanguinante, que a gente tem que avaliar primeiro, que consegue ter um risco mais elevado de morte ao paciente do que a própria questão da obstrução da via aérea. Avaliado o tópico C, a gente vai passar para o D, que o que é que vai significar esse D? Vai ser a avaliação do estado neurológico do paciente. E aí a gente pode usar duas formas para essa avaliação. A gente pode estar usando o AVDI. O que é que isso significa? Avaliar se esse paciente está ativo, se ele está responsivo. Se ele só responde a estímulos verbais, ou seja, aquele paciente que está mais sonolento, quando você fala, ele abre o olho, ele tem um despertar ao ouvir a voz. Se é um paciente que ele só vai responder a estímulo doloroso, né, então é preciso fazer algum estímulo doloroso para que esse paciente possa acordar, possa ter algum tipo de resposta, ou se esse paciente está inconsciente, ou seja, se esse paciente não responde. Que muitas vezes essa avaliação a gente já vê também aqui no C na circulação. Por quê? Porque a gente vai ver pulso do paciente. Então, se esse paciente não tem pulso periférico, se esse paciente não tem pulso carotídeo, a gente já avalia se ele também não está no estado de inconsciência, porque ele pode estar em parada cardiorrespiratória. E para a avaliação neurológica, a gente também pode utilizar a escala de coma de Glasgow, né, que é uma escala mais detalhada, e a gente pode estar avaliando esse paciente através de algumas respostas visual, motora e verbal. Por último, nós iremos para o E, que é expor a vítima e prevenir a hipotermia. O que isso significa? É expor no sentido de que esse paciente, por exemplo, ele pode estar com uma fratura externa. Então, a gente vai livrar aquela região da fratura externa, por exemplo, cortando roupa, deixando aquela região mais livre. Claro, mantendo sempre a privacidade do paciente. E a gente pode também, por exemplo, um paciente que às vezes está com um cordão, uma pulseira, uma aliança, um anel que pode estar, apertando, comprimindo aquele membro. A gente pode também fazer a retirada. Então, expor a vítima é nesse sentido, não é que a gente vai despir esta vítima, tá? E aí também a gente tem que ter o controle da hipotermia, porque esse paciente ele pode estar com uma perda de temperatura. Então, geralmente, é o momento que a gente utiliza as mantas ou algum cobertor, né, a manta aluminizada ou um cobertor para que esse paciente possa manter a temperatura corporal, certo? Então, a avaliação primária relacionada ao paciente do trauma, sempre a gente vai usar esse mnemônico nessa ordem, X, A, B, C, D, E, ok? Então, pessoal, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link do nosso site Vênis Escola de Saúde. Lá você terá acesso a vários cursos da área da enfermagem e isso fará um diferencial enorme na sua carreira profissional. E se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha e se inscreve no nosso canal para que a gente possa trazer mais vídeos como esse.